Ali não há uma coisa que eu não entendo. Cada vez mais me aparecem todos os dias moças com pouca roupa, lindas de morrer. É normal isto? Algoritmos, já ouviste falar sobre isso? Não, por acaso não conheço ninguém É com esse sinal que nome. andaste a pesquisar muito sobre meninas com pouca roupa. Não, por acaso não. A única coisa que eu vi sem roupa eventualmente foi automóveis. Ah, é. Imagino. Hum. Sabes o que mais? Não. Se der tempo, hoje nós vamos falar sobre cantar bem ou cantar menos bem. O bom e o menos bom de cada signo pela nossa taróloga Iris. E o controle é o comando. O controle é o comando. Quem controla, não é o comando. Há pessoas que dizem que devem ser os homens, há pessoas que dizem que devem ser as mulheres e há outras ainda que dizem que devem ser as crianças. Países onde temos mesmo de ir porque seremos ricos. É verdade, eu fui pelo menos a um deles e um jantar, quando veio a conta, eu fiquei parvo. Vou falar disso daqui a pouco, desse país onde fui, onde a conta era 1 milhão 1 milhão. e tal. Agora o meu tema preferido de hoje. Qual? Amar pelo menos um pouquinho os radares de velocidade. E ainda vamos ter uma pergunta parva, daquelas que não têm resposta. Vamos a isto, é? Vamos a isso? Ora bem, temos um título fantástico. Cantores que não passariam no Ídolos, no programa Got Talent ou noutros programas que têm a ver com isso de se cantar bem e performance. Eu escolhi alguns artistas que são conhecidos, mas que ela ainda não conhece, porque, pronto, é uma pessoa um pouco mais nova do que eu, está na casa dos 12, 13 anos, mas eu fui buscá-los na mesma, porque são exemplos de artistas que ainda hoje são ouvidos, outros mais recentes, não fui buscar muitos, que no fundo, para mim, não passariam, nem na primeira fase dos castings, digamos assim, desses programas de talentos. Brian Johnson, para quem não sabe, é a voz dos AC/DC, já tem um pouco mais cabelo que eu, usa sempre uma boina, e o que é que achas que diria o júri a um cantor como o Brian Johnson? Isso não é cantar, é ganir. Eu também acho. Mas eu sou fã. Billie Eilish, se é que eu estou a dizer bem o nome, e peço desculpa se não estou. O que é que tu achas que o júri diria a uma Eu cantora como pessoalmente gosto, já te disse, acalma-me, apesar de a minha dona Matthew? ser muito estressada, mas eles também me diriam assim uma frase espetacular: estás a dormir ou não tens voz, miúda? É verdade, porque parece-me miúda, nada contra as miúdas, pelo contrário, tomara eu ser mais miúdo, mas de facto Billie Eilish, pelo menos das canções que eu vou ouvindo no rádio, cada vez que eu ouço, nada contra ela, se calhar é um ser humano fantástico, é do tipo de intérpretes que para mim não passaria num destes programas de talentos. Mick Jagger dos Rolling Stones, alguém que canta, por exemplo, You can't always get what you want, mas com a voz muito mais grave e muito mais do que aquela com que eu estou a cantar, certamente também não passaria. E é vocalista dos Rolling Stones e é respeitadíssimo em todo o mundo. Há quem diga mesmo que é a maior banda rock de sempre no mundo. O que é que achas que quando entrasse alguém aos gritos com uma voz por vezes grave, por vezes aguda, num programa tipo Ídolos, o que é que achas que o júri diria? Eu primeiro tenho que ter cuidado a falar sobre eles, porque é talvez a banda preferida do meu marido. Após este episódio ele vai pedir o divórcio se eu falar mal deles, mas acho que também seria assim algo bruto. Com esta voz, tu nas linhas de atendimento assustaria todos os clientes. E temos também Amy Winehouse. Não é por estar morta que não se pode falar dela. Pode falar logicamente porque é uma voz de referência, uma voz maravilhosa, que já deu o que tinha a dar. Filme. Não é verdade, já deu o que tinha a dar. Mas pronto, eu acho que ela não passaria na primeira fase de um dos programas de talentos. Francisco é muito crítico, está visto? E o júri diria qualquer coisa como aquilo que a Aline vai dizer. Mulher, com esta forma de cantar,
pareces um carro desgovernado aos S. Mas mudemos de tema, não é? Vamos lá, falar de coisas mais sérias. Ou não? Ou não? Então, Os signos, em 2 palavras, pela maior, mais conceituada taróloga do nosso país, a taróloga Íris. a taróloga Íris é conhecida porque foi a primeira taróloga em Portugal a fazer um programa de televisão ao vivo, um programa diário, e esse programa fez um enorme sucesso e depois explotou uma série de programas que ainda acontecem nos dias de hoje. Não pedimos televisões, pedimos sim coisas tipo palavras que definem cada um dos signos, mas palavras, uma boazinha e outra menos boazinha. Um exemplo para que toda a gente perceba. A palavra boazinha seria, por exemplo, eu. A palavra menos boazinha seria, por exemplo, a Aline. Claro. Reparem que ela disse claro. Vamos então ouvi-la a definir em palavras 12 signos. Vamos a isso. Olá, vamos falar dos signos, uma palavra para cada signo. Cada signo tem muito mais complexidade, mas vamos só uma palavra que defina cada uma das 12 energias do zodíaco. Então, Carneiro, coragem. Também temos o lado negativo, impulsividade. Touro, paciência. Teimosia. Gêmeos, comunicação. Cuscovilhice. Caranguejo, segurança. Manipulação. Leão, autoestima. Ego, muito elevado. Virgem, trabalho. Mesquinhas. Balança, compromisso. Preguiça. Escorpião, transmutação. Vingança. Sagitário, fé. Mas também pode ser muito, muito intolerante. Capricórnio, trabalho. Rigidez. Aquário, liberdade. Desprendimento. Peixes, fé, conexão ou depressão. Pronto, eu fiquei esclarecido. A Aline não gostou da resposta. É verdade aquilo que a taróloga Íris disse sobre o meu signo, sendo que eu sou do signo Carneiro, já disse isto, com ascendente em Carneiro. A Aline, infelizmente, não teve sorte na escolha dos signos, porque foram papéis atirados ao ar para cima da cama, não é? Tipo as coisas dos números dos bebés. É. E calhou-te. Gêmeos, claro. Gêmeos. Como é que tu te defines enquanto gêmeos? A taróloga Íris disse perfeitamente aquilo que eu sou. Ela só disse duas palavras. Comunicativa e Certo. muito. Sim. Mas ela só disse duas E palavras. sou coscovilheira também. E diz-me e diz-me mais coisas sobre ti, assim, coisas que depois possamos saber. Tenho 10 personalidades. 10. Cada pessoa tem a sua. Eu dou-me de várias formas. Cada um leva com aquela que mais enquadra. Ou seja, tu lanças as personalidades e cada pessoa que esteja contigo escolhe aquela com qual quer levar, é isso? Ou então aquela que serve àquela pessoa. Acordo sempre bem disposto. Eu quando acordo comigo, acordo bem disposto. Quando acordo semigo, que não existe, acordo menos bem disposto. Mas há uma coisa interessante no acordar, tu não sei se sabes. Sabes que é muito fácil falar comigo durante a primeira meia hora? Porque só ouves, não falas. Também, mas não só. Acertei! Porque digo que sim a quase tudo. Concordas só. Não, porque não quero aturar ninguém. Ah. E depois tem uma coisa, o meu cérebro demora cerca de meia hora, como se fosse a válvulas, que vão ligando, então durante a primeira meia hora, aquilo não... Não funciona bem. Não. Quem é que deve ter o controle da TV? O comando da TV. Ora bem, as opiniões que eu vou dar a seguir não são minhas, Ok. mesmo tendo sido eu a escrevê-las. Eu já dei a minha opinião logo do início. Mas vais dizer mais. Na visão dos homens, Fala, voz de Francisco Moreira, mas eu não mando nada. não mandas nada. Crianças nunca devem ter o comando de televisão, principalmente aquelas que têm televisão no quarto e pedem para ir ver as coisas que elas querem ou jogar na televisão que está na sala. Ok. Concordas? Não muito. Eu acho que as crianças deveriam controlar um bocadinho mais a TV para dar um descanso, uma tranquilidade aos pais. Então, elas deveriam ou não tocar no comando?
Deviam, às vezes. Às vezes, que é Às 5 vezes. minutos por dia. 10, 15. 10, 15 minutos. Agora, as mulheres em períodos de transmissões importantes, jogos de futebol, debates políticos, noticiários, deveriam, na opinião de alguns homens, não sei se todos, deveriam ir passear, ir para o shopping. Todos os homens que assistem jogos de futebol, principalmente jogos de futebol comigo ao lado, devem me odiar. Porquê? Porque eu estou constantemente, mas o que é que aconteceu? Mas ele atirou-se para o chão, o outro não tem culpa. Ou, porquê que tem aquele homenzinho a correr lá no meio de preto? Eles agora já mudam de cor. Diz-me uma coisa, sabes que é um fora de jogo? Não, É alguém que está fora do jogo. sim. E sabes, por exemplo... Mas agora já sei que existem 4 árbitros? árbitros. Há mais. Não, há 4 que a gente e consegue depois há ver. 2 que estão a ver na televisão. Sabes? Aqueles são os da televisão, Há não o interessa. VAR e o AVAR. É o VAR e o assistente de VAR. E sei como é que se chama o homenzinho que fala, que a gente ouve de vez em quando. Como é que Principalmente quando nós estamos no estádio. Quando há os golos. os speakers. Os speakers. Ah, Sabes é porquê? os speakers. Porque o Francisco me ensinou esta. Ensinei. Estava a passar aquilo outro dia, não sei onde, e eu disse, olha, isto chama-se speaker, que é uma palavra estrangeira. Bom, na minha opinião, então, o controlo ou o comando das televisões, não é na minha opinião, estou a trazer aqui a opinião de vários homens, eu consultei cerca de 2, deve ser propriedade dos homens e não das mulheres. As mulheres podem ter outros comandos, Ok. ok? E agora vamos ter a nossa famosa pausa para... Publicidade não paga ainda. Quitoso ilumina-os totalmente. Quitoso loção e shampoo. Quitoso. países que temos mesmo de ir porque seremos ricos neles. Com os nossos euritos, não é? Com os nossos euritos, com os euros portugueses. A Índia, por exemplo. Já lá foste? Não, nunca lá fui e faz um bocadinho de confusão porque... As vacas são sagradas. Não é para as vacas sagradas. Só para É mais perceber até aqui. por causa do lixo e aquilo do rio, que eu esqueço-me agora o nome, faz-me um pouco de confusão. O Camboja é um país que fica ali, entre ali e ali, que é um país que eu por acaso nunca visitei, além de ter curiosidade em lá ir, porque ouvi dizer que se come bem, praga em prato. E leva a médica comigo. É uma tática boa. Por acaso esta é boa. Eu levo a médica sempre comigo. Eu fui a Cuba e levei a médica comigo. Nepal é um sítio que eu eventualmente recomendaria a algumas pessoas a irem e depois a dizerem se valeu a pena. A China. A China. Mas Muita, queres ir muita. para o centro? Onde Quero ir a queres ir Hong para... Hong Kong, quero ir a... Quero ir assim àqueles centros, aqueles sítios que a gente consegue ver agora muito nas séries também, não é? Mas a parte evoluída. da China. Evoluída, sim, sim. Há um país que também é um daqueles países onde nós nos poderíamos sentir mais ricos, eu já lá estive, é a Indonésia. E vou falar não de... Porque a gente quando fala em Indonésia fala de Bali, da ilha de Bali. Também lá estive. Vou lá estar. Vais lá estar. Eu estive lá 7 dias e é igual a todos os sítios de turistas, com tudo o que há nos outros sítios de turistas. Não fui o único dia à praia. Passei numa praia só para ver uma reza qualquer que me levaram. Fui ao Hard Rock Café, dos melhores que eu estive no mundo. Na ilha de Bali, não estou a falar da ilha de Bali. E depois há um problema na ilha de Bali. Eu fiquei hospedado na Rua Central, graças a Deus. Essa estrada principal, onde são os bares, os restaurantes, o principal, no centro da ilha de Bali, tu demoras cerca de 30 minutos para fazer meia hora. Porquê? Porque os carros não andam, porque estão sempre a parar para as pessoas saírem. Eu vou sugerir que a Aline lá vá, de preferência que vá sozinha, porque se for acompanhada, os homens lá são automaticamente... Tu podes estar a dançar com o teu marido, que vão estar a meter-lhe papéis na mão, enquanto estás a dançar slow com ele, e não há slows. Posso-lhe dizer. E não podes deixá-lo ir à casa de banho, porque elas pegam no telemóvel dele e nem perguntam. E posso dizer que é complicado uma pessoa resistir, porque elas são muito bonitas. Falando então da Indonésia, Jakarta. Porquê Jakarta? Jakarta é uma cidade com prédios enormes. Eu lembro de um jantar que tive com uma pessoa, não é? Num 49º andar, com um empregado muito bem vestido, chiquérrimo, a servir-nos a conta. 1.114.516 rupias.
Quando eu vi 1 milhão, eu disse, bom, isto nem cartão de crédito, nem não sei o quê. Vai chegar. E pronto, mas eu também não posso ficar mal com a pessoa, correu tudo muito bem, o café foi o melhor do mundo que eu tomei até hoje. Por falar nisso, o melhor do café do mundo é feito em Bali, na Indonésia, que é, há um animal muito feio, parece um rato gigante, eu conheci-o, até perguntei o Um nome, rato não gigante? Mas parece um rato, é assim, e eles engolem os grãos do café e depois fazem o cocó. E então é lá que vão buscar para fazer o café, o melhor café do mundo. É o cocó do... Lembra-me, vou Cocó colocar é uma uma expressão bonita, não é? nota mental. Nunca tomar café Foi da o melhor Indonésia. café que eu tomei. Na Indonésia. Então, Jakarta é top, 1 milhão e tal, não é? Sabe quanto é que custou? Depois eu fui ver, que fiquei ali 2 dias a tremer. 65 euros. Viveste rico. Hã? 65 euros. Vamos lá agora a nomes que não darias aos teus filhos, Francisco, Não daria porque não tenho poder também. mas os outros deram. Exatamente, os outros eram brasileiros. Neste caso, a Aline não deu nada. Não Mas tem podia nada, ter os dado. meus filhos têm nomes normais. Têm nomes normais, apesar de serem anormais. São filhos anormais e isto tem sempre a ver com os pais. Agrícola da Terra Fonseca ficaria bem à Luana? Acho que não. Não? Não temos Fonseca no nome, nem do pai nem da mãe. Está E tudo- achas que ela para a agricultura não... Não ia, não Não. dava. Olha, e para Remédio amargo, para o Lucas daria? não, para ti daria perfeito. É? Seria perfeito. Mas porquê? Porque eu sou um remédio. É isso? Apresentar assim, comigo hoje, remédio amargo. Fantástico. Até Uau. soa bem. Ser remédio, acho que é top. Natal, Carnaval. Muito bom. Aqui a indecisão dos pais era: será que eu gosto mais do Natal? Será que eu gosto mais do Carnaval? Vai os dois. Eu gosto mais do Carnaval, gasto menos. Também gasto menos. Maria Privada. Ai, Atenção que isto é brasileiro. Maria Privada de Jesus. acho a criatividade fora do... Tem que ser estudado. O brasileiro tem que ser estudado. Mas a pessoa existe. A mim amou amado. Muito mal. Muito bom. Colapso cardíaco da Silva é uma coisa que eu acho que, pronto, se a pessoa morrer com um colapso qualquer, ainda por cima cardíaco, vai estar certinho lá Tá, na condiz, placa do cemitério, não é? mas eu adoro a última. É? E a última é? Restos mortais de Catarina. Imagina se a pessoa se chama... E Chama-se eu alguém, não é? adoro o nome Catarina, Certo, mas a junção destes, é? não funciona. Mas olha, também há nomes bizarros em Portugal e estão a ser registados. Estes foram registados em 2017, os que eu vou dizer a seguir. Eu vou tentar dizer direito. Existem pessoas que se chamam assim em Portugal. Estão Eu não registadas, sabia que era possível já Nem eu. estar aqui nem com eu. nomes assim. Por exemplo, a Arica. A Arica. Assim, Ou seja, primeiro isso era Gaga, se Arica. calhar era Gaga. A Arica. É, mas ela é a Arica. Existe também a Benigna. Ao menos não é maligna. Sim, mas tu és, um bocadinho. O Diocleciano. Até é difícil. Ficou até o 9º ano este senhor, esta criança, este ser, para aprender a escrever o próprio nome. Na escola, por exemplo, como é que os professores, quando fazem chamada, se é que ainda fazem chamada, dizem: Diocleciano, estás cá? É um bocado complicado, não é? Bem, Bom, eu vou ter que ler o último porque fica mal na voz da Aline. Existe alguém que em 2017 ficou registado com o nome, eu vou dizer tal como está escrito, sem qualquer acentuação, completamente sério, e o nome é Fodé. Mas como tem um acento no E, pode ser também Fodé. Ok? Fodé. não vai ser possível ser colocado aqui um pi, porque é o nome Não, porque é o da nome mesmo, não pessoa. é? Fodé. Mas pode ser Fodé. Radares. Os radares. Vamos aqui, uma pergunta importante, Francisco. Vamos lá. Consegues, assim, uma média de quantas multas de velocidade já tiveste? Conta-me. Bom, primeiro... Eu só tive uma, para eu deixar também bem só claro. tive uma. Qual era a velocidade que foste apanhado? A 167. A Num caminho local? da Fátima. Em que se podia conduzir a que velocidade? 120. Não é muito mal. Se quiser apanhar alguém a ser multado mal sai da garagem ou já dentro da garagem, a Aline é a pessoa ideal. Porque ela já está em excesso de velocidade dentro da garagem. Eu acho que quando ela entra no carro, o carro já está em excesso É de porque eu estou velocidade. sempre atrasada. Eu preciso de ser
ágil, tenho que fazer muitas coisas no meu Mas dia. tens noção que no circuito interno que tu fazes todos os dias, tu serias multado a uma média de 30 vezes por dia? Por dia não, que eu não pego no carro tantas vezes. Ah, não? Não. Agora, informações importantes. Há uma margem de erro. Por exemplo, dentro da cidade. 7 km por hora, Espetacular. 7 não é? km. Por exemplo, ali quando tens a placa que sai daqui e diz 30, tu fazes quanto? Aqui, 37 no máximo. 37 no máximo. Vais mesmo olhar para o 37. Vou, O carro vou. diz 37. Por acaso, o meu carro diz 37. Vou começar a prestar atenção. Não foste tu que escreveste lá marcador 37. Ok. E depois existe também uma velocidade que é calculada para estradas a mais de 100 km/h, que é dar uma margem de erro de 7%. Lembrar que existem atualmente, segundo se consta, 123 locais de controle de velocidade nas estradas portuguesas e existem 98 cinemómetros. Eu não sei o que é cinemómetros, mas deve ser daquelas telas de cinema em que é ao contrário. Em vez de sermos nós a olhar para a tela de cinema, é o cinema olhar para nós. Olha para nós. É Não é? isso. E fazem o filme, não é? E existem também 85 radares de velocidade instantânea e 3 de velocidade média. Estes da velocidade média eu tenho apanhado várias vezes, ainda ontem apanhei um ou dois, já não me lembro. São realmente interessantes, não é? Que a gente fica ali assim. Parece que. É não é? horrível. Ai, já vou, e tal, ora bem, se eu fiz mais 5, se eu retirar menos 5, Agora vai vou tirar compensar, não é? É? Pulse Acho control. interessantíssimo. Olha, quantos pontos é que tens na tua carta? Tem todos. Tens todos? Uhum. Então tens que tirar outra vez. Devias ter nenhum. Nós temos todos e vai-se retirando pontos, Ah, é? Sr. Francisco Moreira. E depois tens que Então, fazer o tu exame. ainda. Eu, se fizesse, quantas perguntas erraste no teu exame? Eu reprovei da Lembras? primeira vez que fiz exame de código, Reprovaste? reprovei, e reprovei na primeira vez que fiz exame de condução. Eu passei tudo a primeira. Eu por acaso não. E no código passei com 0 erros. Por acaso não me safei. Olha, estamos a chegar ao fim ou ainda temos mais coisas para falar? Temos a pergunta. Ai, a pergunta Vamos a parva, ela. não é? Qual o oposto da palavra oposto? No próximo programa, Aline, porque Se der nós- tempo. se der tempo, nós vamos falar de muitas coisas. Entre elas isto, Muitas. Super interessantes. e também sobre isto. Várias outras coisas. E Que o Francisco não decorou. Por isso é que fica a apontar para mim. Porque ele não sabe o que vamos falar. uma coisa que a Aline me disse, vamos pôr aqui uns sinaizinhos, é que esta coisa é para partilhar, não sei o quê. Não? Como é que se faz isso? É preciso partilharem e deixarem um like. Aprendi isso com o Lucas. Sim, o Deixa- Lucas diz. Compartilhem e deixem um like. Não é assim que ele faz? E podem comentar essas coisas? Podem não? comentar, podem deixar aí perguntas. Mandam cartas escritas? Cartas já não se usa, Francisco. Já não E-mails se hoje em usa. dia. Deixa-vou trazer aqui a primeira carta de amor que eu escrevi. Ainda tens. Tenho. Mas não enviaste? Não, Só escreveste? só. Que triste. Chamava-se Maria João. Chamava-se. Maria Mas- João. Mas Salvou-se. mandei entregar-lhe um anel. Ganhei ali perto do Teatro da Bandeira, no Porto, dentro daquelas bolinhas que se abrem. Aqueles Agora- de plástico. Não, era de metal. na Metal altura. não. What? Não, era lindo. Ok, Francisco. E fiquei apaixonado por ela tanto tempo que andávamos na mesma escola, só tive coragem para lhe dizer olá ao fim de 3 anos e cada vez que eu passava na rua dela eu mudava de passeio. Isso ele era muito jovem, porque atualmente não se nota que ele teria vergonha de dizer olá a alguém. Obrigado lá, por estarem Francisco. connosco e Beijinho! Faça alguém feliz. Não me diga. O seu carro avariou. Toca a tratar e já. Na Lessa Box. Mais eficiente? Não há. Hoje já come o quê? O peixe que ainda sabe amar. Já come para almoçar ou jantar. Com todo o tempo do mundo.